Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Coe e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato para vocês que eu vou dar o título de O Narcisista e os Jogos, e vocês vão entender o porquê. Continuem enviando os relatos de vocês, eu adoro ler os relatos e vim aqui compartilhar com todos, porque aprendemos mais ainda com a experiência de vocês. Então vamos ao relato de hoje, ela começa dizendo assim: Olá, Cris. Resumir 5 anos intensos com um cidadão doente da cabeça não é fácil, mas aqui vai. Estive num relacionamento abusivo e tóxico durante 5 anos. Nunca imaginei conhecer ninguém assim. Não tenho ainda a certeza absoluta se ele era, narcisista, mas pelo que tenho visto, ele tem muitas características. Ele sempre me tentava pôr para baixo, não trabalhava nem queria trabalhar. Era viciado em jogos e perdeu muito dinheiro nos jogos. E entre parênteses ela falou, cerca de 76 mil reais em 3 meses. Quando eu descobri, ele disse que era porque eu lhe dava instabilidade emocional. Só que descobri que ele tinha vendido tudo que tinha antes de me conhecer para jogar, e ele dizia que os jogos lhe davam um prazer inexplicável e que não conseguia se libertar. E ela explica que ele foi, inclusive, demitido do trabalho quando ela conheceu ele, quando estava ainda com ele, porque ele não parava de usar o celular jogando durante o trabalho. E ela diz que ele perdia sempre, pois gastou fortunas naquilo. O nosso relacionamento estava sempre mal. Ele não respondia ao que eu perguntava, deturpava todas as conversas, fartou-se de falar mal de mim a toda a gente, saía de casa e dizia que eu tinha colocado ele para fora, e ela diz, e ele que pôs a ex dele para fora. Dizia que eu era bipolar, não me olhava nos olhos, só quando discutíamos. E quando discutia, dizia que era a culpada de tudo e nem sequer me ouvia. Dizia que era evangélico, mas rezava dizendo a Deus que eu era demoníaca. Só queria ver televisão e ficar na internet 20 horas por dia. E se eu incomodasse, era logo uma discussão doentia. Quando ele me via feliz em grupo, vinha me sussurrar aos ouvidos coisas para me perturbar. Estive 2 vezes muito doente e precisava de medicamentos e ele nunca foi à farmácia para buscá-los. Nem me dava comida nem água e continuava na sala vendo televisão e usando a internet. E eu, passando muito mal, e pela primeira vez na vida senti que poderia ter morrido. E sem exagero, se tivesse morrido, não lhe faria diferença. Até acredito que ele ficasse feliz, pois assim teria uma pensão vitalícia. Ele fez as mesmas coisas com a ex-mulher, pois durante 13 anos pôs ela a trabalhar na loja e ele não trabalhava, só ficava em casa na internet e a destruir o dinheiro nos jogos online. E no final da vida do pai dele, ele quis ficar com ele porque recebia pensão, mas xingava o pai dele de tudo quanto era palavrão, reclamava de tudo, pois precisava acordar durante a noite para ir levá-lo à casa de banho e estava completamente dependente do filho. No início do nosso relacionamento, ele arranjou logo uma discussão com a minha mãe e ela nunca mais quis falar com ele, pois ele disse coisas como se ela tivesse dito, mas não as disse. Enfim, casei com ele, divorciei e imaginem o motivo, o Brexit. Quando aconteceu o Brexit, ele ficou doido em casa e só dizia que por minha causa já não podia ir para a Inglaterra. E eu saturei-me e disse para ele ir embora. Disse para ele ir se essa fosse a vontade dele. E foi. Depois voltou, porque não queria trabalhar lá. Nem lá, nem em lado nenhum. E eu perdoei e voltamos. Como ele não arranjava trabalho, eu questionei e ele respondeu que tinha um trabalho bom e que o deixou por minha causa. Depois ele saiu da casa novamente e aí vinha umas dezenas de vezes. E por fim ele disse que queria casar novamente porque isso que lhe dava segurança emocional. E eu caí nessa ratoeira. Quando não estávamos juntos, ele me escrevia mensagens super longas, tipo testamento, e me chamando de todos os nomes. E no fim dizia vários versículos bíblicos e dizia que me amava e que tínhamos que nos reconciliar, porque eu ia para o inferno com o divórcio. Ainda ficamos 1 ano, mas agora aconteceu novamente o divórcio. E ela coloca entre parênteses, e definitivo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus você está livre disso aí.
Ele é tão sedutor que todas as pessoas acreditam nele, pois ele se faz de vítima e é muito educado ao ponto do pastor da igreja ter ficado do lado dele. Ela colocou, é muito triste. Eu era a culpada de tudo. Não tivemos filhos, pois ele não queria. Fazia de tudo para que isso não acontecesse. E também dizia que a ex-mulher dele estragou a vida dele porque engravidou. Sim, mesmo que eu conte tudo o que acontecia, a maior parte das pessoas não acreditariam, pois ele sempre se mostrava bom à frente de todos. Então eu cheguei ao limite e já não quis ficar com ele. Agora é contato zero. Ei, adoro contato zero. Foi através do seu canal que percebi que o erro não era em mim, mas nesse animal. Desculpem-me o termo, mas para mim ele foi ainda pior que um animal. Obrigada e beijinhos. Olha, eu vou te contar, viu? Realmente, abusador, manipulador, sedutor, folgado. O título ficou aqui, fiquei indecisa se eu dava o título de O Narcisista e os Jogos, porque ainda viciado em jogos, usando aí o dinheiro das mulheres para sustentar o vício dele, trabalhar que é bom nada. Como eu falei, eu fiquei em dúvida se eu colocaria o título Narcisista e os Jogos ou se o Narcisista folgado, né? Não quer saber de trabalhar. Muitos deles, a maioria deles são assim. Vivem às custas dos outros, do dinheiro dos outros, não do próprio sacrifício e conquista, né? Não das próprias conquistas, e sim sugando das outras pessoas para tirar proveito, para usar e não precisar trabalhar. Oba-oba, né? Alguns sim trabalham e gostam de ter independência, mas muitos deles se encostam em alguém para sugar mesmo e não querem saber de trabalhar de jeito nenhum. Você é vitoriosa, graças a Deus você tomou sua decisão, como você falou, você não tem certeza absoluta de ser um narcisista. Eu também não posso te dar essa certeza absoluta, mas siga a sua intuição, eu sempre falo isso. Siga a sua intuição, junte todos os pontinhos, eu vou deixar aqui na descrição também desse relato, um vídeo que eu fiz há pouco tempo, que ajuda a você ter essa certeza aí, se ele é ou não um narcisista, mas independente do rótulo, uma pessoa tóxica, uma pessoa que está só te sugando, uma pessoa que te manipula, uma pessoa que é uma cara com você e outra na frente dos outros, que já criou desavença aí, confronto com a sua própria mãe, já dá para você ver que é uma pessoa tóxica demais para você estar aí perdendo o seu tempo precioso da sua vida ao lado desse ser. Feliz por você que você tomou essa atitude, finalmente, né? A gente chega no nosso limite, graças a Deus nós temos esse limite, a gente aguenta, 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 mas chega uma hora que chega. Por quê? Porque nós temos que nos amar em primeiro lugar, nos valorizar, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer isso por nós. E colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, e assim a gente vai estar no caminho certo, né? Evitando de estar passando por mais transtornos como esses. Mas tudo é um aprendizado, né? A vida aqui a gente está para evoluir, para crescer, e a gente sempre aprende e melhora, né? Dia após dia. Graças a Deus somos capazes disso, eles já não, né? Eles continuam no mesmo erro, na mesmice, e vão só trocando de vítimas, em vez de trocar de atitudes e procurar ser alguém melhor, não. Para eles ser melhor é ser pior. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo seu relato. Tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas a também reconhecer essas pessoas mais facilmente. Algumas características que você colocou aqui, que até então a gente não tinha relatado, não tinha tido nenhum relato assim nessa parte, nesse sentido. Então, muito obrigada mesmo. Continue enviando seus relatos para o e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com, que eu venho aqui e gravo um vídeo compartilhando com todos. E é isso, gente. Deixa seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.